Elisa, quando falamos em hipnotismo, eu logo penso em manipulação, coisas sobrenaturais. Será que é assim mesmo? Eu andei pesquisando sobre o tema e não tem nada a ver. Vou contar no programa de hoje já. Um programa que também vai falar sobre como os jovens têm enfrentado a questão da pressão na hora de escolher a carreira. E ainda temos um certo vagabundo que anda pela cidade de BH espalhando poesia. E a feira hippie de todos os domingos com um olhar diferente. Fenômeno científico que acontece diversas vezes em nosso dia a dia. A hipnose pode se manifestar quando estamos tão concentrados em algo como um livro ou um programa de TV, por exemplo. É, portanto, um estado alterado de consciência, onde a atenção se volta mais intensamente para o interior da pessoa. E muito diferente do que se imagina, a prática não envolve misticismo nem manipulação. Inclusive, no Brasil, as técnicas do transe hipnótico registravam usos medicinais já em 1832. E nos dias de hoje, numa rotina cada vez mais frenética, como será que o hipnotismo tem ajudado os jovens? Você entendendo a hipnose, você muda a forma como você interpreta as coisas que acontecem com você. Você entende mais as pessoas, então você se torna menos reativo ao que as pessoas às vezes te ofendem ou fazem, porque você entende como a mente funciona. Para mim mudou muito, minha autoestima mudou, meu modo de ver as coisas, eu vejo mais positivo nas coisas, não era tão... Antes eu via muito negativo, eu pensava que nada ia dar certo. Mudou o meu tratamento com os meus pais, com as pessoas em volta. Os resultados foram ótimos, porque eu tive que apresentar, inclusive, algumas pesquisas. E se fosse antigamente, eu ficaria assim, tremendo, com o coração disparado, com qualquer outra pessoa tímida. Mas como eu fiz o tratamento, eu consegui apresentar, eu participei de mesa redonda, entendeu? Que são pessoas mais velhas que participam e eu estava lá apresentando o trabalho. Então foi bem gratificante. E é assim, na experiência, que diversas pessoas estão descobrindo e desmistificando a hipnose. Mas será que a aprovação é grande e todo mundo sabe como funciona? Parece que elas não conhecem muito, então elas não pesquisam, não perguntam muito, sabe? Mas fica meio assim. Muita gente desconhece o assunto e tem preconceito, mas na minha opinião isso é bobeira, porque a gente tem sempre que procurar desenvolver a nossa mente, fazer um aperfeiçoamento pessoal. A hipnose tem vários mitos, né? A maioria das pessoas ainda acredita que hipnose tem a ver com religião, ou então que hipnose, todas as vezes que você está hipnotizado, você está inconsciente, como se fosse um zumbi. Tem gente que acha que hipnose é algum tipo de misticismo e não tem nada disso. A hipnose é pura ciência. Parou, peraí. Eu sei que a hipnose não é bem assim. A prática, que é crescente no Brasil, não tem nada de sombrio, não é papo de ilusionista e muito menos de charlatão. Na verdade, é um segmento da medicina, uma prática alternativa para o tratamento de várias doenças. Vai desde, por exemplo, pessoa que não nasceu com gagueira e desenvolveu gagueira de acordo com algum trauma do passado, pessoas que desenvolveram uma depressão por causa de um evento externo, causador, falecimento de algum parente, término de relacionamentos. Pessoas que desejam fazer algum tipo de tratamento para emagrecimento, pessoas que têm crise de ansiedade, distúrbios de alimentação, fobias no geral. Tudo isso a gente tem atendido com grande eficácia, sabe? O número de estudos publicados por ano sobre o assunto cresceu 50% na última década, chegando a 280 só em 2009, o último ano com números fechados. Entre as pesquisas recentes, destaca-se levantamento com 124 mulheres realizado em 2010 na Universidade de Stanford, que constatou que a prática da hipnose pode aliviar o sofrimento de pacientes com câncer de mama. Outro trabalho, feito em 2008 na Universidade da Califórnia, avaliou fumantes que usaram a técnica para largar o cigarro. O grupo de hipnotizados teve 50% mais sucesso no tratamento em relação aos que não utilizaram a prática. Nos esportes, por exemplo, né, você tem vários atletas de ponta, como Tiger Woods, por exemplo, que melhora seu desempenho consideravelmente através do uso da hipnose. A cada tacada ele respira fundo
e faz alguns exercícios de auto-hipnose para poder ter um desempenho melhor. E é isso que a gente faz na rua também, a gente faz isso, desmistifica a hipnose. A hipnose, as pessoas acham que hipnose é controle da mente, que a pessoa faz o que não quer. Então, a gente está ali na rua exatamente para poder mostrar que a hipnose não tem nada a ver com isso, que a hipnose é uma ferramenta fantástica de mudança. Eu estava passando por muito estresse na faculdade, no trabalho, no namoro, sabe? Momento de muito estresse mesmo. Aí estava afetando em tudo na minha vida. A gente vê que as doenças psicológicas, psicossomáticas estão cada vez aumentando mais de acordo com essa globalização, com o acúmulo de trabalho, etc. e tal. Então, com a hipnose, a gente consegue auxiliar essas pessoas. Se a gente tem a premissa de que o sujeito não nasceu com aquela fobia de cachorro, por exemplo, a gente então consegue, no estágio de hipnose, ter uma hipermnésia, digamos assim, e retornar aquele caso passado e solucionar aquele conflito que gerou aquela fobia. E se você ainda está inseguro ou com receio de procurar a hipnose, o hipnólogo esclarece. Eu vou chegar lá e vai me hipnotizar, vai fazer eu dar a senha do banco e vai me fazer esquecer isso. É impossível. Nada que acontece durante a hipnose, a pessoa deixa de lembrar. A pessoa lembra tudo e a pessoa não faz nada que não queira. Então, e não faz nada que é contra a índole dela. A última pesquisa sobre a carreira dos sonhos, realizada pela CIA de Talentos em 2016, revela que 37% dos jovens entrevistados desejam ter um negócio próprio. Porém, 52% das pessoas ainda consideram o contrato CLT um modelo de trabalho atrativo. Outra pesquisa do Instituto Gallup, realizada com os americanos, apontou que 71% dos trabalhadores do país não estavam engajados no trabalho. Os dados fortalecem a ideia de que a escolha da carreira se dá mais pela tradição do que pela vocação. Um dos assuntos do nosso bate-papo com Andréa Guiar Azevedo, que é consultora de imagem e carreira. Seja muito bem-vinda, Andréa, fica à vontade. Obrigada. Bem-vinda, Andréa. Para conversar aqui a nossa conversa, uma questão muito intensa hoje é a pressão sobre o jovem para escolher a carreira. E às vezes a escolha errada, né, acaba levando a um quadro de escravidão mental no trabalho. Como que se dá esse quadro? Então, a escravidão mental, o que ela é? Na realidade, é você pensar que você não tem direito ou possibilidade de uma escolha diferente do que a sociedade fala que deve ser, né? É o famoso tem que ser assim. E quando você faz uma escolha errada ou equivocada, a própria escolha, o ato de não parar para refletir, para não fazer uma análise de si mesmo e ver o que você gosta de fazer para poder fazer uma escolha mais consciente, já é um fruto dessa escravidão mental. E aí isso vai como um círculo vicioso, porque você já começou errando, escolhendo mal o curso que você vai fazer e, consequentemente, tudo que vier vai ser errado, porque se você está estudando algo que não tem nada a ver com você, quais as opções de trabalho que vão aparecer? Todas dentro daquela matéria que você está estudando. E aí, assim, vai uma sucessão de erros. E é uma coisa muito recorrente, né? Nós dois vivenciamos isso, da questão de terminou o ensino médio, assim, 1 mês, 2, já estou lá no Enem fazendo a escolha do meu curso. Então, é um prazo muito curto para o jovem, né? Uma pressão muito grande, muito né? grande. Muito novo ainda, 17, 18 anos geralmente. Qual que seria, depois que você fez a opção, se arrependeu ali do curso, se arrependeu da carreira, qual seria a idade ideal para transição de carreira? Olha, o quanto antes. A partir do momento que você tem uma consciência de que aquele não é o seu caminho, né, na minha opinião, é o quanto antes mesmo. No meu caso específico, levou muito tempo. Por quê? Porque eu já estava estudando, era até aqui na Católica que eu fazia Direito, e eu tive vontade de largar o curso, mas por influência da família, eu acabei não largando e tendo que finalizar. Por um lado, foi bom, porque também eu aprendi a ter persistência, perseverança, ser resiliente e tudo mais, né? Mas, e também tinha um lado que eu não sabia o que eu queria fazer. Então, teve esse outro lado da história. Mas se a pessoa tem consciência, eu falo, olha, sai fora enquanto é tempo. E como você falou, acabou de contar, né, um pouquinho da influência dos pais, então, na sua própria história. Você acha, então, que esse é assim, um ponto
mais forte na escolha do jovem, querer fazer aquilo que os pais indicam? Sim, é uma influência muito forte. Tem a influência da questão do que os pais querem, né? A influência do que a sociedade em geral fala que é melhor e a influência da questão financeira, né? A gente vê que hoje em dia ainda tem muitas pessoas, muitos jovens que escolhem a profissão com base no que o mercado remunera melhor. Isso também é um fator prejudicial na hora da escolha. E a gente vê também a questão das artes também, que são profissões que as pessoas não levam muito a sério, né? As pessoas têm um certo preconceito em relação a isso. Na verdade, é uma pergunta que eu quero te fazer até. Você acha que hoje em dia existe esse preconceito? Porque antigamente as pessoas ficavam meio assim, com artistas e tudo mais. Quando a pessoa opta por seguir um caminho das artes. Se melhorou, né? Ou se ainda é muito forte esse preconceito? Melhorou muito, né? Assim, ainda tem. Antigamente o preconceito era bem maior, porque era quase que o mundo do artista ele era visto como um mundo quase marginal, né? Hoje em dia não, é até valorizado e tudo mais. Mas muitas pessoas têm o preconceito porque acham que a arte não dá dinheiro. Então, o preconceito maior que eu percebo é nessa questão financeira, do retorno financeiro. Então, ele ainda existe. Diminuiu? Diminuiu, mas ele ainda existe. E eu queria voltar um pouquinho na resposta que você deu um pouco acima, sobre a questão do jovem trocar de carreira o mais rápido possível. Mas às vezes tem muita questão da dúvida, se eu não gosto literalmente daquele cargo, daquela carreira, daquela profissão, ou se eu não gosto de algum detalhe daquilo, de algum desempenho que eu tenho que fazer ali. Aí como que fica essa questão de realmente tirar um tempo para poder ver o que realmente eu gosto, o que eu não gosto, levar a sério ou não? Como que é esse processo? Então, o que eu costumo orientar as pessoas que me procuram, porque eu também passei pela minha transição profissional, primeiro parte desse pressuposto que você mesmo falou, não existe um mundo perfeito. Então não existe uma profissão ou um trabalho em que tudo é um mar de rosas. Claro que não. Sempre vai ter alguma coisa que é chata de fazer. E para isso, o que eu costumo falar é o seguinte, é muito interessante que a pessoa experimente, faça estágios, ou então, mesmo que ela não tenha chegado na fase do estágio, ela procure profissionais daquela área para conversar, vai passar um dia, né, nos bastidores de uma televisão para ver como que é por trás das câmeras, né, gente, que é outra história, para ver se aquela realidade ela consegue encarar no dia a dia do trabalho. Então, isso é uma dica que eu dou super importante. Ok, Andréia, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês, gente, adorei. Ótimos conselhos, né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já com outras novidades. Fala galera, nós estamos começando mais um Anexo com Álvaro Petros, que sou eu no caso. No programa de hoje nós vamos falar sobre hipnose. Coloca aquela música de hipnose aí, editor. Aquelas coisas rodando que deixam as pessoas tontas. É isso aí. Então, nossa proposta hoje é sair pelas ruas perguntando se as pessoas acreditam em hipnose, se elas sabem o que acontece com quem está hipnotizado. Bom, eu não faço a menor ideia. Será que alguém sabe? Vem conferir comigo no Anexo que está começando agora. Hipnose eu não sei nem... Você acredita em hipnose? Hipnose? Sim, eu acredito. É uma coisa muito significante que o cara tem, não sei, acho que é um órgão forte que ele tem, assim, acho que é com Satanás. Mano, hipnose é uma coisa muito doida. Eu não sei nem o que é hipnose. Você acredita em hipnose? Não sei, eu não sei se eu acredito muito. Você acredita em hipnose? Não, me ajuda. Você não acredita? Você estava hipnotizando ela agora? Hipnose? Psicodelia. Se eu pudesse hipnotizar alguém... Hipnotizaria meu professor de faculdade para me dar nota. Meu marido. Meu gato. Eu ia deixar um monte de político aí, tudo hipnotizado para não fazer coisa ruim aí para nós. Como já conversamos no primeiro bloco, a pressão começa cedo, já entre os 16 e 18 anos. A escolha da profissão certa para quem está começando a conhecer o mundo adulto é uma tarefa nada fácil. E é nesse cenário que cerca de 20% dos estudantes de universidades brasileiras acabam desistindo do curso em que ingressaram. O assunto fica mais sério ainda quando essa escolha é feita por pressão dos pais, da sociedade e até da remuneração financeira. Mas sempre tem exemplos que vão na contramão. E é o que a gente confere agora na reportagem de Emily Ferreira.
leveza nos passos de uma bailarina se alia à precisão das palavras de uma advogada nos tribunais. A versatilidade dos químicos manipulados pela farmacêutica se compara às imensas possibilidades artísticas da professora de circo. Mas o que elas têm em comum? Eu sempre tive realmente o sonho de ser bailarina, sempre quis ser bailarina, mas eu também acho muito importante ter uma área acadêmica fora do mundo da arte. Eu me formei em farmácia e atualmente eu trabalho como professora de circo e também sou aluna de circo, mas dou aulas para crianças e adultos. Segundo pesquisa realizada pelo Banco HSBC, medicina, engenharia e direito são a preferência absoluta dos pais para a escolha de carreira dos filhos. Dentre as profissões tradicionais, 23% dos pais disseram que gostariam que os filhos cursassem medicina, 18% engenharia e 12% direito. Os pais sempre têm muita influência na escolha da nossa vida profissional, porque é através dos nossos pais que a gente escolhe o que a gente gosta, é através da influência dos pais que a gente recebe as referências de valores, recebe as referências, as principais referências profissionais, porque a gente vê desde pequeno nosso pai e a nossa mãe trabalharem. Então é a nossa primeira fonte de inspiração para escolher uma profissão, vem dos nossos pais. E se engana quem pensa que só os mais jovens têm de lidar com a difícil decisão: seguir a carreira tradicional ou fazer aquilo que realmente ama. Geralmente, os pais que estão aí entre 40, 50 anos, são pais que viveram uma geração que valorizava muito o trabalho e que ainda continuava presa nas carreiras tradicionais, medicina, engenharia, direito, e isso com certeza impacta na escolha dos filhos. Na verdade, eu sempre gostei da área de humanas, então a psicologia, sempre gostei de psicologia, mas o meu pai, ele sempre queria ter um filho advogado. E às vezes os pais eles querem ver nos filhos aqueles que eles queriam ser para eles, né? Na dúvida, é sempre bom escutar as pessoas e seguir conselhos, especialmente se a dica vem de quem já teve de decidir entre a razão e o coração. Eu me defino meio a meio, eu me defino meio bailarina, meio advogada. Acho que o balé realmente me ajuda muito até para me expressar, poder conversar. Na parte até de discussão mesmo, isso me ajuda muito no direito, mas eu me sinto mais bailarina do que advogada. Eu me considero muito mais feliz por ter escolhido o circo. Eu também gostava assim, da farmácia, mas não é uma coisa que me prendia como o circo me prende, me faz bem. Assim. Eu vou dizer àqueles que eles busquem, corram atrás dos seus sonhos, tanto na área artística como na área profissional, aquilo que eles decidirem para eles, que eles façam primeiro porque amam aquilo, porque amam fazer aquilo. E isso é o segredo do sucesso. Está tão perto quando vejo o sol brilhar. Sei que o meu amor viverá. Se é cantor, tá, mas trabalha com o quê? Se é ator, o que pretende fazer para além disso? Citei aqui duas das muitas indagações feitas a quem escolhe viver da arte. E é para sair da margem ou permanecer nela que um jovem poético reforça esse estereótipo mostrando os valores de um vagabundo. Matheus Garcia Torresani, nasci em 89, tenho 26 anos e sou poeta marginal. Eu decidi que não ia trabalhar mais. Fui passar o carnaval em Trindade e não voltei. Eu tinha que ter voltado e não voltei. Fiquei lá mais uns tempos. Quando eu retornei para BH, eu fui demitido. E na sala de onde eu fui demitido, até a saída da empresa, alguém me chamou de vagabundo. Mas eu pensei, pô, eu sou vagabundo. Mas é pela iluminação de não querer esse sistema para mim. Então eu sou um vagabundo iluminado. O que é o poeta marginal? Primeiro a gente tem que entender o que é poesia marginal.
Poesia marginal, ela é voltada para críticas, para questionamentos, usa o português mais simples, mais direto mesmo, com a linguagem popular, para que todas as pessoas possam entender. Quanto ao poeta marginal, ele não só escreve esse gênero, mas ele também o vive. Você pode escrever poesia marginal e ter lá seu emprego, saca? Tranquilo. Cara, eu não faço ideia de qual foi a primeira poesia que eu escrevi. Mas uma bem do início que marcou muito chama Jeito Mineiro, que fala de Minas Gerais, saca? Principalmente do interior mineiro. Não foi eu que escolhi a poesia, saca? Foi algo bem natural, assim. Eu comecei a frequentar um sarau e fui tomado por aquilo, sabe? Não foi uma escolha, eu vou ser poeta marginal. Eu me encontrei nesse caminho. Eu sobrevivo da poesia vendendo ela nas ruas, nos bares, na porta de centros culturais. Eu faço livro, fanzine, imãs de geladeira com as poesias e vou pra rua, saca? Abordo as pessoas. As mudanças que eu causo, elas não são grandes na sociedade, mas elas são fortes nas pessoas. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que mudaram, tomaram atitudes em função das coisas que leram, saca? Eu não sei onde eu pretendo chegar com a poesia marginal. Eu pretendo ir. O destino pouco me importa. O mais importante de tudo é a caminhada. Eu não espero um reconhecimento social, sabe? Perante a sociedade por inteiro. O reconhecimento que eu espero é com a pessoa que está na minha frente, saca? Eu não penso no macro, eu penso no micro. Influenciar a vida de alguém de maneira positiva tá ótimo pra mim, saca? Eu não pretendo deixar um legado, eu pretendo deixar uma contribuição para a humanidade, saca? Às vezes, cometo o erro de acreditar que os melhores anos da minha vida são os que ficaram para trás. Mas no instante seguinte vem a iluminação, trazendo paz ao meu espírito. Os melhores anos da minha vida são os que estão por vir, pois neles estão guardadas as novidades que eu tanto anseio descobrir. Durante a semana, ela é uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte. Quando chega o domingo, continua como uma das vias de fluxo mais intenso da capital mineira. Porém, com uma nova estampa, com outra proposta. Os olhares deixam de estar presos aos sinais de trânsito para apreciar a diversidade típica da feira hippie. Vou te contar. Passo aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e é bem esse o ruído. No domingo, volto e o agito não parece mudar. Mas muda, é mais colorido. Encanta os olhos, isso não dá pra negar. As rodas que tanto esfolam este asfalto ganham novas versões. Bem mais sustentáveis, diga-se de passagem. E aquele tempo corrido da semana já nem interessa mais. Quando o que importa mesmo são as molduras que encaixam os ponteiros. São tantos labirintos, corredores, que nem sei onde vou parar. Já me confundo entre o que está dentro desse quadro ou logo acima dele, me oferecendo um lugar bom para descansar. Que nada, quero mais é bater perna, achar um cantinho da família e amigos. Aqui nós proseia, churrasqueia e bebe feliz. A gente olha para os bonecos olham para a gente. E no fim, estamos quites. Melhor partir para a parte séria, não é mesmo? Feira hippie. Origem, 1969, quando a cultura dos hippies tomou conta do mundo. Marca registrada desta tribo, o trabalho manual deles caiu no gosto popular. Mas para onde olho? Cadê? Já não estão mais lá. Dos hippies, só restou o nome, adotado com carinho pelos belo-horizontinos. Porque a tribo mesmo vive na calçada, isolado da feira que ajudou a fundar, de quando ainda era na Praça da Liberdade, emoldurada por esses belos prédios. Perdeu na beleza da arquitetura, mas ganhou em espaço quando, em 1991, foi transferida para a Avenida Afonso Pena, pista durante a semana, quem sabe um shopping aos domingos. Esse trança-trança de pernas reflete bem os quase 100 mil visitantes que passam por aqui. Gente daqui, gente de lá, os gringos também gostam de farrear.
E não é para menos, afinal esta é uma das maiores feiras da América Latina. Só de expositores são 2.500. E as peças produzidas por eles acho que nem a matemática dá conta de alcançar. E por falar em contas, se esquentou a cabeça, acho que uma aguinha de coco pode ajudar a refrescar. Tem também o milho cozido, churrasquinho. É melhor nem prolongar. Essa feira tá bem diferente mesmo. Já nem é mais feira hippie. Ganhou nome novo no ano passado, mas sinceramente não sei te falar. Uma coisa continua a mesma, a disposição de quem aqui vem trabalhar. Que o diga Iraci Panachuk, 35 anos nessa rotina, de quase 1.700 domingos e um único sorriso para mostrar. No início foi realmente necessidade, muita necessidade, não que não tenha ainda, mas depois vai ficando tão gostoso esse contato com as pessoas de outras cidades, pessoas de outros países. Eu já vendi para 7 países, fiz 12 exportações. Então, assim, as pessoas vêm, acham lindo o seu trabalho, te incentivam, isso te dá, levanta seu ego, levanta. Aí você quer que o domingo seja todos os dias. É isso aí, por hoje é só. Obrigada pela companhia e até a próxima.